Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Sou Paulo Bairro e espero contar com a sua companhia aí, desse lado, ao longo dos próximos 50 minutos. O governo português não tem feito o suficiente. Portanto, o governo português tem todas as condições para chamar a atenção para isto no contexto da União Europeia. E, portanto, as autoridades portuguesas, atenção, vamos fazer que as autoridades portuguesas não tenham dito qualquer coisa, mas até perante, eu diria, a brutalidade, a barbárie, a selvageria que foram estes últimos ataques, havia todo o espaço para se fazer uma declaração contundente e não apenas um lamento. Paulo Rangel, o eurodeputado e vice-presidente do PPE, Partido Popular Europeu, está a falar de Cabo Delgado. A situação no norte de Moçambique tem vindo a agravar-se de semana para semana e os ataques dos grupos terroristas, dos grupos jihadistas, parecem estar a crescer e as populações, em consequência, estão a fugir em pânico. Haverá já, calcula-se, mais de 500 mil deslocados só nesta província de Cabo Delgado, volto a dizer, no norte de Moçambique. São pessoas que perderam tudo e que dependem agora, praticamente de uma forma exclusiva, da Igreja ou de outras instituições de solidariedade para sobreviverem no dia a dia. Nós temos uma grande entrevista com Paulo Rangel, precisamente sobre este tema, sobre a situação de Cabo Delgado, e vamos também falar sobre outros temas que vão marcar a atualidade, e tudo isto com Catarina Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que está uma vez mais connosco via Skype. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos os nossos telespectadores. Portanto, como eu dizia, nós temos notícias, temos entrevistas, temos reportagens para lhe mostrar neste programa ao longo desta hora. Além de Moçambique, que ouvimos aqui um pouco Paulo Rangel a falar, num depoimento que depois vamos prosseguir com mais detalhe. Vamos falar também, por exemplo, da China. Nós temos uma mensagem, chegou-nos uma mensagem da chamada Igreja Clandestina, de um padre da Igreja Clandestina da China, a comentar este acordo agora provisório que foi assinado entre a Santa Sé e Pequim para a nomeação dos bispos católicos. Vamos também falar do cardeal Vantuan, que se assinalou agora a sua libertação depois de 13 anos na cadeia. Foi no dia 21 de novembro de 1988 e esta data foi assinalada aqui em Portugal. E vamos também falar da campanha da Fundação AIS para que o mundo não se esqueça do sofrimento dos cristãos que estão presos injustamente por causa da sua fé. Deixe ficar por aí, temos estes e muitos temas para falar consigo no programa. Vai começar já dentro de breves instantes. A primeira notícia então do programa de hoje vai levar-nos até Moçambique, pois agrava-se de dia para dia a situação humanitária nesta região norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado, em consequência dos ataques de grupos terroristas. Logo no arranque do programa, nós escutámos Paulo Rangel, numa entrevista em exclusivo ao nosso programa. Paulo Rangel é eurodeputado e é também vice-presidente do Partido Popular Europeu. Uma voz importante, uma voz que se tem destacado também na defesa das populações de Cabo Delgado. Nós já vamos detalhar essa entrevista. Para já, Catarina, digamos, o ponto principal, digamos, destas declarações em exclusivo ao nosso programa de Paulo Rangel é que está a ser estudado a nível do Parlamento Europeu a própria audição do Bispo de Pemba, Dom Luís Fernando Lisboa, na Comissão dos Assuntos Externos do Parlamento Europeu. Sim, é um dado muito relevante e não deixa também de ser tão importante, porque foi ao nosso programa, foi à Fundação AIS, que Paulo Rangel anunciou então esta reunião. Portanto, o eurodeputado, que é também o vice-presidente do Partido Popular Europeu,
considerou mesmo que a audição de Dom Luís Fernando de Lisboa será altamente inspiradora e poderá vir a ser também uma peça fundamental para mobilizar a ajuda, os recursos comunitários a favor do povo de Cabo Delgado. O Paulo Rangel, nessa entrevista ao nosso programa, disse que além da audição com o Bispo de Pemba, fará também todo o sentido escutar o testemunho do governador de Cabo Delgado. Mas o que eu ia dizer, o próximo passo seria voltar à Comissão de Assuntos Externos, mas desta vez com uma audição, em que nós gostaríamos de ter, por exemplo, seguramente o Bispo de Pemba, eventualmente até a autoridade, o governador de Cabo Delgado, e que eles pudessem dar um testemunho na primeira pessoa. Porque é totalmente diferente isto que nós escrevemos, isto que nós dizemos nas rádios, nas televisões, etc., e ouvir os relatos das pessoas que nos têm ligado ou que nos têm escrito sobre isto. São relatos lancinantes e que, evidentemente, podem criar aqui uma consciência e uma pressão que, para a tal ajuda humanitária urgente e maciça, que de outra forma não se conseguiria. Estamos a escutar Paulo Rangel, eurodeputado e vice-presidente do Partido Popular Europeu, que está a considerar, portanto, o convite ao Bispo de Pemba, Dom Luís Fernando de Lisboa, numa audição especial do Parlamento Europeu, precisamente sobre a questão de Cabo Delgado, para se poder, digamos, agilizar as melhores formas de canalizar a ajuda humanitária para esta região que está a atravessar uma crise profundíssima. Bom, Paulo Rangel acusa, nestas declarações ao nosso programa, acusa a União Europeia e até também o próprio governo de Moçambique de estarem a fazer pouco, aquilo que estão a fazer é insuficiente no apoio às populações vítimas desta tragédia que está a acontecer em Cabo Delgado. E a União Europeia tem feito pouco, porque o governo de Moçambique, que também tem aqui responsabilidades, tem sido muito relutante, muito reticente, muito lento, muito fechado, sempre a tentar, de alguma maneira, digamos assim, não dar a esta situação o relevo que ela efetivamente tem. Pronto, e isso é uma pena. Mas a verdade é que ele pediu ajuda aos Estados Unidos, pediu ajuda ao Reino Unido, pediu ajuda à África do Sul, pediu ajuda em particular à União Europeia. E isso devia ter já originado digamos, uma espécie de organização estruturada de apoio humanitário à região de Cabo Delgado. E isso ainda não aconteceu. Foi Paulo Rangel, o eurodeputado, numa entrevista em exclusivo ao nosso programa, em que acabámos de ouvir, ele teceu também fortes críticas àquilo que tem sido a atuação do Parlamento da União Europeia, melhor dizendo, e também do governo de Moçambique, na forma como não têm agilizado a ajuda necessária para as populações vítimas dos ataques terroristas em Cabo Delgado. Uma crítica, Catarina, que se estende também ao governo de Lisboa. Sim, Paulo. De facto, o Paulo Rangel acusa o governo português de não ter feito o suficiente pelas populações de Cabo Delgado e lembra que caberá precisamente a este executivo de Lisboa, ao nosso governo, presidir a União Europeia já a partir de janeiro. O governo português não tem feito o suficiente. Portanto, o governo português tem todas as condições para chamar a atenção para isto no contexto da União Europeia. E, portanto, as autoridades portuguesas, atenção, vamos fazer que as autoridades portuguesas não tenham dito qualquer coisa, mas até perante, eu diria, a brutalidade, a barbárie, a selvageria que foram estes últimos ataques, havia todo o espaço para se fazer uma declaração contundente e não apenas um lamento. Continuamos a escutar Paulo Rangel, eurodeputado e vice-presidente do Partido Popular Europeu, numa entrevista à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, aqui na sua televisão. Para situar os nossos telespectadores sobre a magnitude desta crise, é preciso lembrar, Catarina, que já há
mais de 2.000 mortos e milhares de deslocados. Sim, de facto, o número varia de organização para organização, mas, segundo fontes da Igreja, portanto, da Diocese de Pemba, haverá cerca de 500.000 deslocados. Em Cabo Delgado, embora as Nações Unidas falem em cerca de 315.000. Eu considero que a Igreja está seguramente numa posição melhor, com maior capacidade para dizer exatamente ou para avaliar quantas pessoas já foram obrigadas a fugir por causa destes ataques terroristas. Portanto, de qualquer forma, Paulo, quer sejam 315 ou 500.000, são de facto um número gigante de pessoas que dependem neste momento totalmente de ajuda humanitária. Pessoas em fuga por causa destes ataques terroristas que começaram em 2017, em outubro de 2017, e que têm estado a aumentar, como vimos, de intensidade de semana para semana. Na entrevista à Igreja no Mundo, Paulo Rangel fez questão de explicar que estes terroristas que afirmam pertencer ao Daesh, o Estado Islâmico, usam uma violência bárbara. Exato, Paulo, e por isso as pessoas fogem, portanto, fogem em pânico, pois somam-se vários episódios de pessoas degoladas, de aldeias queimadas, de homens e mulheres sequestrados, enfim, assiste-se neste momento a um verdadeiro filme de terror. Bom, um filme de terror que, segundo Paulo Rangel, é resultado de uma organização terrorista estruturada no terreno e que está a espalhar o pânico em toda a província de Cabo Delgado, não poupando sequer as próprias missões da Igreja. Todas as semanas temos 5, 6 episódios de violência, nos casos em que se matam pessoas, noutros casos em que se fazem escravos ou se recrutam jovens, noutros casos em que há violações e essencialmente temos sistematicamente pessoas a fugir, não é? Porque ouvem relatos ou são ameaçadas e portanto, vão para as cidades, não é? Ou para as vilas, como se diz, nesta zona de Moçambique, vão para lá portanto, estão totalmente sobrelotadas. A situação é crítica em Cabo Delgado. Um dos últimos ataques de maior envergadura ocorreu na missão de Nangololo, em Muidumbe. E fica já aqui essa nota para o próximo programa. Nós vamos voltar ao tema de Cabo Delgado precisamente para abordar este ataque a esta missão Nangololo, a segunda missão mais antiga da Igreja Católica na província de Cabo Delgado. Bom, ainda sobre este tema, é preciso lembrar aos nossos telespectadores que a Fundação AIS lançou já uma campanha de ajuda de emergência para a Igreja de Cabo Delgado. Sim, e deixo de facto aqui uma vez mais o meu apelo, Paulo. Portanto, é preciso ajudar a Igreja de Moçambique, é preciso ajudar o Bispo de Pemba, é preciso ajudar todas as dioceses que estão neste momento a acolher milhares de pessoas que perderam tudo o que tinham. Bom, uma ajuda que pode começar com um simples telefonema. Sim, aquilo que eu peço é apenas que nos ligue para o nosso telefone que está a passar neste momento em rodapé, ou então visite a nossa página de internet e que possa ajudar com aquilo que pode. Cada bocadinho vai fazer a diferença, por muito pequeno que possa imaginar, que lhe possa parecer, vai fazer a diferença junto a estas populações que nada têm, destas pessoas que estão neste momento a viver um verdadeiro inferno. Portanto, todos os dias há novos deslocados, todos os dias há novas pessoas que é preciso alimentar, todos os dias há novas pessoas que é preciso cuidar, que é preciso vestir. Por isso, a Igreja de Moçambique neste momento precisa tanto, mas mesmo tanto da nossa ajuda, e por isso eu lhe peço, entre em contato connosco e ajude a Igreja de Moçambique, ajude as dioceses que estão a acolher estes milhares de refugiados neste momento. E muito, muito obrigada. Nos últimos anos, a Fundação AIS tem procurado sensibilizar a opinião pública para a questão da perseguição aos cristãos no mundo. Nomeadamente, durante o mês de novembro, tem sido uma época que tem sido escolhida a nível internacional para desenvolver este tipo de atividades. A Fundação AIS tem procurado chamar a atenção da opinião pública, iluminando monumentos de relevo, monumentos simbólicos nos vários países e também aqui em Portugal. Este ano, por causa da pandemia do coronavírus, optou-se por não promover esta ação, para não ter que se mobilizar pessoas, não seria possível, para os vários eventos. Bom, no entanto,
a Fundação AIS não quer deixar de passar esta questão ao lado. Não queremos, portanto, continuar a querer assinalar a perseguição aos cristãos, que, recordo, afeta cerca de 200 milhões de pessoas em todo o mundo. Bom, este ano a Fundação AIS, em parceria com a Arquidiocese de Braga, pretende chamar a atenção da opinião pública para um aspecto concreto desta perseguição: a prisão injusta dos cristãos em tantos países do mundo. São milhares de homens, mulheres e, em alguns casos, até de crianças, que estão presos por serem cristãos, apenas por causa disso. Mayra Shabazz tinha apenas 14 anos quando foi raptada sob a mira de uma arma no Paquistão. O padre Paulo Dalógio desapareceu em 2013 no norte da Síria e desde então nunca mais foi visto. Na China, 1147. Na Eritreia, as estimativas sugerem. Na Nigéria, o rapto de cristãos é pior do que em qualquer. A detenção injusta de cristãos é uma das formas mais prevalentes, duradouras e graves de perseguição. A Fundação AIS apresenta o relatório Libertem os Prisioneiros, que dá voz aos cristãos e outras minorias religiosas que são silenciadas por causa das suas crenças. Os cristãos constituem a comunidade religiosa mais amplamente visada nos 143 países onde há perseguição significativa aos fiéis. A necessidade de agir é crucial. Libertem os Prisioneiros é um relatório sobre os cristãos detidos injustamente por causa da sua fé. Acabamos de ver o spot da campanha da Fundação AIS, Libertem os Prisioneiros, referente a esta campanha que pretende ser campanha de sensibilização da sociedade para a existência de milhares de homens e de mulheres e também de crianças detidos injustamente em muitos países por causa da sua fé. Esta campanha que este ano, eu disse há pouco, teve uma parceria muito particular. Digamos, todas estas iniciativas estão muito condicionadas por causa da pandemia do coronavírus, mas esta iniciativa em particular, Liberte os Prisioneiros, teve, Catarina, a parceria da Arquidiocese de Braga. É verdade, Paulo, e aproveito para deixar aqui uma palavra de agradecimento aos responsáveis do jornal Diário do Minho, por se terem então associado à Fundação AIS, publicando este dossiê especial que produzimos sobre esta matéria. De facto, é importante lembrar ao mundo estes cristãos que, estando presos, são vítimas do terrorismo, de governos despóticos, de tiranos, de poderosos sem escrúpulos e até da inveja e da má-fé, tanto de colegas como de vizinhos. Portanto, são cristãos que são detidos injustamente por causa da sua fé. Bom, com esta iniciativa, a Fundação AIS reafirma, digamos, a importância de não nos podermos esquecer destes presos de consciência. Esquecê-los, Paulo, seria como que uma segunda condenação. Portanto, ajudá-los é, pois, um imperativo. E todos temos o dever de ajudar a libertar estas pessoas que foram presas injustamente por causa da sua fé, não cometeram nenhum crime e estão atrás das grades, foram sequestrados, estão desaparecidos apenas por serem cristãos. Por serem cristãos como cada um de nós. São pessoas que viram as suas vidas amputadas por causa, essencialmente, do fanatismo religioso. É o fanatismo religioso que normalmente está por trás da causa da prisão injusta destes cristãos. Estamos a falar, Catarina, de quantas pessoas? Não é fácil saber-se quantos cristãos estão presos no mundo que sejam vítimas desta intolerância religiosa ou de governos prepotentes ou até de grupos terroristas. No entanto, Paulo, segundo um trabalho publicado pelo jornal Christianity Today, em janeiro deste ano, todos os meses, nos 50 países onde a perseguição religiosa é mais aguda, cerca de 300 cristãos são presos injustamente. Bom, o sequestro é também uma forma de privação da liberdade e corresponde também a um outro tipo de violência. Sim, claro. Portanto, e neste artigo pode ler-se também que 1052 cristãos foram raptados em 2019. Infelizmente, a esmagadora maioria das suas histórias ficarão para sempre ignoradas. São crimes que nunca serão conhecidos, que nunca serão notícia. Da China à Índia, passando pelo Médio Oriente ou América do Sul e África, estas são talvez algumas das regiões onde há mais cristãos que estejam detidos
injustamente por causa da sua fé. Nós podíamos aqui dar vários exemplos, mas gostaria apenas de lembrar um caso. É um caso que representa, no fundo, todos os outros. É um caso simbólico, por isso mesmo. É o sequestro da irmã Glória Narvaez Argotti, uma irmã franciscana raptada, Catarina, por terroristas. Sim, portanto, no passado dia 7 de fevereiro de 2017, portanto, 5 terroristas entraram no convento das Irmãs Franciscanas de Maria Imaculada, em Caragançô, no Mali, e raptaram então esta religiosa colombiana que trabalhava na paróquia já há 7 anos. No passado mês de outubro, com a libertação de Sophia Petronin, uma médica francesa que estava detida juntamente com ela, às mãos de um grupo de jihadista do Mali, ficou então a saber-se que a irmã Glória está viva, embora psicologicamente esteja muito afetada, dada a situação em que se encontra. Pierluigi Macali também foi sequestrado. Este padre italiano estava em casa, na sua paróquia, no Níger, quando foi levado também por jihadistas. Há uma semelhança entre o caso deste sacerdote e o da irmã Glória de que estamos a falar. Ele acabou por ser libertado agora no passado mês de outubro, ao fim de 2 anos e 7 meses em cativeiro. Na primeira grande entrevista, que aliás temos vindo a seguir aqui no nosso programa, na primeira grande entrevista após a sua libertação, o padre Pierluigi fala precisamente do caso da irmã Glória Narvaez Argotti. Continuons à prier parce qu'il y a d'autres otages et en ayant partagé leur souffrance, cette souffrance, c'est dur, c'est long, c'est vraiment difficile. Donc, il faut vraiment que nous prions Dieu pour qu'il soit fort, pour que tout se passe bien. Il y a en particulier une sœur religieuse colombienne, sœur Gloria, dont j'ai eu écho par Madame Sophie Petronin, qui était avec elle, qui est là depuis aussi longtemps. Et elle commence à avoir des problèmes de santé, au niveau psychologique. Il faudra que vraiment on puisse l'aider, ainsi d'autres, parce que quand on est dans ces situations dures, surtout là qui sont des femmes dans un environnement musulman qui déprécie et la femme et les non-musulmans. Donc il faut vraiment que notre prière puisse aider comme Dieu a voulu bien l'aider. A irmã Glória está em cativeiro e precisa das nossas orações, como acabou de dizer mesmo agora o padre Pierluigi Macali, um sacerdote italiano que foi libertado em outubro depois de 2 anos e 7 meses em cativeiro às mãos de um grupo jihadista. Ambos, a irmã Glória e o padre Pierluigi, caíram nas mãos de terroristas, mas muitas vezes são os próprios governos que perseguem os cristãos. No passado sábado, dia 21 de novembro, assinalou-se a data da libertação do cardeal Van Thuan, após 13 anos de prisão no Vietnã. Uma história, Catarina, impressionante. É impressionante mesmo, Paulo. Portanto, foi a 21 de novembro de 1998 que o cardeal Van Thuan foi libertado. Ele esteve, como o Paulo acabou de dizer, 13 anos na prisão, condenado pelo regime comunista do Vietnã por ser cristão. Foram 13 anos de uma prisão incompreensível. Incompreensível, e que ajuda também a perceber a força moral, a grandeza deste homem de aspecto franzino, mas que é de facto um gigante da fé. Ele esteve 13 anos na prisão, dos quais 9 em isolamento total, sem nunca ter sido julgado ou ter recebido qualquer condenação. E agora, 32 anos depois de ter sido libertado, foi publicado um livro, Compromisso de Esperança, que reúne essencialmente textos de um retiro que Van Thuan pregou a um conjunto de sacerdotes em Roma no ano de 2002, pouco tempo antes de falecer. Sim, e o livro pretende ser um contributo para dar a conhecer melhor a vida e o pensamento deste homem que está a caminho dos altares do mundo e que se tornou de facto num símbolo da Igreja perseguida dos tempos modernos. O lançamento do livro, no sábado 21 de novembro, teve de ser online, via internet, por causa também da pandemia do coronavírus. Os portugueses estiveram fechados em casa, em confinamento,
obrigatório por causa desta pandemia. E o cardeal Vantuan, que esteve 13 anos fechado numa minúscula cela, estabeleceu-se aqui, digamos assim, de alguma forma, um paralelismo entre o confinamento obrigatório, neste caso dos portugueses, e a prisão forçada do cardeal Vantuan. Um elemento que ajudará, talvez, a compreender melhor o sofrimento do cardeal Vantuan. O padre Marco Luís, o vice-postulador da causa de canonização do cardeal Vantuan, falou para o nosso programa e da importância desta iniciativa. 21 de novembro é o aniversário de libertação do cardeal Vantuan da prisão. Depois de 13 anos no cativeiro, a 21 de novembro de 1988, assim foi colocado em liberdade, não obstante ele dizer que sempre viveu na liberdade interior, mesmo dentro da prisão. Neste sentido, assinalamos este dia, em Portugal, com a apresentação de um livro que recolhe um retiro que ele pregou a sacerdotes pouco antes de morrer, no ano de 2002, já cardeal, e também alguns escritos recolhidos no arquivo que a causa em Roma assim dispõe, de momentos em que ele fala sobre a Eucaristia, em que ele fala aos sacerdotes, que ele fala a quem reza pelos sacerdotes. Este livro, sob o título Compromisso de Esperança, é apresentado neste aniversário, aqui no trabalho de vice-postulação, será apresentado online, com a editora Paulinas. Se é importante escutarmos, se é importante lermos o que se diz sobre os santos, ainda mais importante é podermos ler, meditar, escutar o que nos dizem os santos. Este livro vem nesta linha, é uma das publicações que agora nos ajudará a conhecer ainda mais esta figura que tanto tem crescido no panorama internacional e também no nosso país, em tempo de pandemia, em tempo de confinamento. Curioso porque é apresentado neste dia de aniversário em que estaremos todos em casa, obrigatoriamente, neste recolher determinado que sabemos e em que, olhando para as circunstâncias que vivemos, podemos aprender com o cardeal Vantuan que em circunstâncias similares, mas muito mais difíceis, é um modelo de fé na contrariedade, é um modelo para a Igreja perseguida, é um modelo para a Igreja que sofre, é um modelo para todos nós. Neste sentido. Agora vamos focar a nossa atenção na China a propósito da renovação no passado dia 22, renovação anunciada no passado dia 22 de outubro, do acordo provisório para entre a Santa Sé e Pequim para a nomeação dos bispos católicos para a China. Falamos desta questão porque a Fundação AIS recebeu em Lisboa uma carta, uma mensagem de um sacerdote que pertence à chamada Igreja Clandestina, fiel ao Papa, onde denuncia a existência de um clima de perseguição que se tem agravado nos últimos tempos na China. Antes de falarmos sobre esta mensagem em si, Catarina, quem é este sacerdote? Bom, Paulo, por razões de segurança não podemos identificá-lo. Eu penso que todos os nossos telespectadores compreenderão isto. Portanto, esta é uma questão muito sensível e, no entanto, eu posso dizer que é um padre que está atualmente a viver na Europa e que está a completar a sua formação. Muito bem. Então, por uma questão prática, vamos chamá-lo de Santiago. É um nome que nós lhe vamos dar. Ele enviou, então, uma mensagem sobre o acordo temporário ou provisório entre a Santa Sé e Pequim para a nomeação dos bispos católicos para a China. No essencial, o que é que diz esta mensagem que o padre Santiago nos enviou, Catarina? Paulo, é acima de tudo uma denúncia. Ele diz que a perseguição do governo chinês à Igreja Católica tornou-se mais implacável nos últimos anos e que o governo chinês viu o acordo como uma ferramenta poderosa de perseguição e lembrou ainda que as autoridades chinesas implementaram muitos regulamentos para controlar e para reprimir as várias religiões nos últimos anos. Ele dá alguns exemplos dessas regulamentações que classifica então como instrumentos de repressão dos fiéis?
Sim, ele lembra, por exemplo, Paulo, que agora para a Igreja Católica não é permitida a entrada de menores de 18 anos nas igrejas para poderem participar, por exemplo, nas celebrações. Por exemplo, que alguns sinais religiosos foram removidos das igrejas, tal como cruzes, imagens, pinturas, que foram mesmo demolidas algumas igrejas, que alguns padres foram expulsos da igreja clandestina e lembra ainda que há poucos dias alguns seminaristas e religiosas foram presos. Portanto, e todos estes acontecimentos, diz-nos este padre, ocorreram antes e depois da assinatura e a renovação deste acordo. Bom, e agora vamos continuar então por terras da China. Vamos fazer a ligação a Macau ao nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação, que hoje nos vai falar do regozijo nesta diocese de Macau, pela notícia de que o Papa Francisco tinha nomeado o cardeal português, o cardeal tolentino, como membro para a Congregação de Evangelização dos Povos, o que significa que este destacado membro da Igreja vai passar agora a acompanhar com mais atenção tudo aquilo que diz respeito precisamente às dioceses de Macau e a congénere de Hong Kong. O cardeal Dom José Tolentino Mendonça foi nomeado pelo Papa Francisco como membro da Congregação para a Evangelização dos Povos, a anteriormente designada Propaganda Fide, anunciou a agência Eclésia. Para a comunidade portuguesa católica de Macau, esta notícia não deixa de constituir um motivo de regozijo, uma vez que a Congregação para a Evangelização dos Povos é o dicastério da Cúria Romana que acompanha a vida das comunidades católicas nos chamados países de missão. Ora, embora Macau e Hong Kong não sejam países independentes, pois são regiões administrativas especiais da República Popular da China, as suas dioceses, mais especificamente os bispos de Macau e de Hong Kong, respondem diretamente ao Papa, sendo nomeados precisamente pela Congregação para a Evangelização dos Povos. Como é sabido, Macau foi administrado por Portugal até dezembro de 1999, sendo que ainda hoje a diocese de Macau tem uma forte ligação às comunidades aqui do território que falam português, nomeadamente a comunidade portuguesa de Macau. Com esta nomeação, também a diocese de Macau fica mais fortemente ligada à Igreja em Portugal, por via de Dom José Tolentino Mendonça, que, com certeza, olhará para os dossiês referentes a Macau com especial atenção. Curiosamente, a comunidade filipina, a segunda maior em Macau em termos de população, também sentiu igual conforto em 2019, quando o cardeal filipino Luís António Tagle foi nomeado pelo Papa Francisco para prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, tendo substituído no cargo o cardeal Dom Fernando Filoni, que havia estado em Macau alguns meses antes. Foi José Miguel Encarnação, nosso correspondente em Macau, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Mas deixe chegar por aí, vamos agora para um breve intervalo, porque na segunda parte vamos falar, entre outros temas, da campanha de Natal da Fundação AIS para que os cristãos possam continuar a viver no Médio Oriente, nas terras da Síria, do Iraque e do Líbano. Vamos ter estas e muitas outras histórias. Portanto, fique por aí, nós voltamos já depois de um breve intervalo. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou o Paulo Guaido e comigo via Skype está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Agora, na segunda parte do nosso programa, para começar, vamos falar da Índia, um país de maioria hindu, onde os cristãos são normalmente relegados para um plano secundário. No complexo sistema de castas da Índia, os cristãos confundem-se normalmente com os Dalits ou os intocáveis, aqueles que normalmente não têm quaisquer direitos aos olhos da sociedade. Bom, proponho agora uma viagem até ao norte, até à cidade de Bettiah, no estado de Bihar. Catarina, esta é uma região muito pobre. É um estado mesmo muito, muito pobre, Paulo. Portanto, o estado de Bihar, que faz fronteira com o Nepal, é muito pobre e as estatísticas oficiais colocam-no como o terceiro estado mais pobre de toda a Índia. Portanto, a cidade de Bettiah espelha esta realidade que se acentua especialmente nos subúrbios, nas zonas mais distantes, que têm crescido nos últimos anos com a vinda de muitos migrantes, de muitas pessoas à procura de uma vida melhor. E entre essas pessoas há várias famílias católicas. Num desses
subúrbios que tem um nome praticamente impronunciável, Mahindi e Abadi, tem crescido a população cristã. E há mesmo uma paróquia católica. Só que é uma paróquia muito especial, porque nem sequer tem igreja. Sim, de facto, a paróquia é um exemplo de como a comunidade cristã se confunde normalmente, como o Paulo disse, com os mais pobres dos pobres da Índia. Eles, por exemplo, nem sequer têm uma igreja para se poderem reunir ao domingo. Nesse bairro dos subúrbios de Bettiah, a missa é, portanto, celebrada ao ar livre, o que representa um enorme desafio, especialmente, por exemplo, no inverno, em que esta região da Índia é assolada pelas terríveis monções. Bom, a paróquia não tem igreja, mas fez um pedido à Fundação AIS para construir uma capela. Exato, Paulo. Portanto, na Índia, onde a perseguição aos cristãos é muito elevada e onde se tem vindo a registrar um número crescente de incidentes promovidos por grupos nacionalistas, é de facto um sinal encorajador para nós, Fundação AIS, ter recebido então este pedido de ajuda desta comunidade para a construção de uma capela. Bom, mas eles não pretendem apenas construir uma capela. É que, para além desse pedido concreto, chegou também à sede internacional da Fundação AIS um pedido de ajuda para a construção também de uma casa paroquial. Sim, eles também querem construir uma casa paroquial, pois o sacerdote não tem sequer nenhuma casa para morar com o mínimo de dignidade. Portanto, atualmente o padre Kishore Reddy vive num casebre muito velho de madeira, com paredes de barro e que está neste momento até em perigo de colapso. Construir uma igreja ou uma capela na Índia não é fácil. Normalmente não é fácil. Se neste bairro dos subúrbios de Bettiah a pobreza da comunidade cristã é talvez o maior obstáculo, noutras regiões da Índia, para além também da pobreza, que normalmente é uma marca, digamos, distintiva das comunidades cristãs, para além da pobreza, há também as questões climatéricas, que acabam por ser muito assinaláveis quando se pretende construir um edifício, como é uma igreja, como nos vai contar já de seguida o padre Robert Kumar. To build the church building in India is not very easy job. It depends on many factors. First factor is the weather. Suppose we have plenty of water in the rainy season, that disturbs. Too hot also affects, because they come in the morning and they work for some time. Now then they stop to work because of too hot. The second factor is the manpower. Men are not very easy to get this here especially. Third factor is finance. We need stone chips, sand and cement, bricks and iron rod. Bamboos we get for the support. It is not very easy to build in India without the help of other groups. Now at present time we do not have a place to pray. My people come for prayer, we are not having church. So I need your help and support. Your prayers, our foundation. Your financial support will be our walls. Your love will be our roof. Thank you. Agora vamos falar do Médio Oriente por causa da campanha que a Fundação AIS acabou de lançar de apoio à permanência da comunidade cristã nestas regiões, que é o mesmo que dizer no Iraque, na Síria e no Líbano. Imaginar, Catarina, imaginar o Médio Oriente
sem cristãos é, podemos dizê-lo, um pesadelo. Sim, Paulo, é um pesadelo e será seguramente também uma realidade terrível para a região. Os cristãos, como sabemos, são uma comunidade de paz e no meio da turbulência que se vive nestes países, imaginar a Síria, o Iraque ou o Líbano sem a sua presença só poderá significar mais problemas, mais sofrimento e mais violência. Já iremos falar com mais detalhes sobre a campanha da Fundação AIS para a permanência dos cristãos no Médio Oriente. Para já, quero chamar a sua atenção para uma história. Já dissemos que nestes 3 países, o Líbano, o Iraque e a Síria, a sombra da guerra e a crise económica são obstáculos que se têm revelado quase intransponíveis. Mas há quem, apesar de todas as dificuldades, vá à luta. Há quem ofereça o melhor de si em favor dos outros, dos mais favorecidos, em favor da comunidade. É o caso de John Corey, um jovem cristão que vamos encontrar em Beirute, a capital do Líbano. Lebanon is facing a lot of problems. The economic crisis, the COVID-19, and on top of that, the Beirut blast. Many of the businesses closed and many of the people are without work. And I found out that in my parish, many of the families are in need for the food. So I decided to do something, to be the support, and to bring hope for them. And I decided to teach the Arabic language to non-speakers. Very good. So with this online class, I am collecting small amount of money. I am bringing a box of food to the family each month. During all this situation in the country, we need a little candle in this darkness. We are formed how to serve, how to love, how to act when there is one in need, by the religious literature made by Way to Church in Need. They teach us with the book of Yucat and Ducat. This is the revolution of the young generation. Because we look at Jesus, he never let the people down. So when you look to people and see sadness in their heart, in their heart, in their eyes, try to do something. Just bring hope to them. Foi John Corey, um jovem cristão do Líbano. É por causa dele, é por causa de pessoas como ele que se compreende que é tão importante a presença da comunidade cristã e é tão importante apoiar aqueles que estão mais determinados a ajudar que esta presença continue no tempo. Bom, John é apenas, portanto, um exemplo, digamos assim, da solidariedade ativa da comunidade cristã nestes tempos tão duros que se estão a viver no Médio Oriente. Há pouco falávamos da campanha de solidariedade lançada aqui em Portugal pela Fundação AIS, precisamente de apoio à Igreja no Médio Oriente. Catarina, são 3 países, são 3 realidades muito duras para os cristãos, mas há, no entanto, apenas um pedido de ajuda. É isso, portanto, um mesmo pedido de ajuda para que as famílias cristãs possam sobreviver. Portanto, o Líbano enfrenta uma das suas mais profundas crises económicas de sempre, o que se reflete também na sua vizinha Síria, ainda flagelada com as consequências da guerra e também das sanções económicas impostas ao regime de Damasco. E, por sua vez, Paulo, o Iraque ainda não conseguiu a estabilidade necessária para que as famílias cristãs possam regressar à planície de Nínive, às suas casas, de onde foram expulsos já no verão de 2014 pelos jihadistas. Bom, esta campanha de ajuda de emergência, na prática, significa o quê, Catarina? Bom, Paulo, esta campanha significa, por exemplo, a distribuição de refeições quentes no Líbano e a reconstrução de um jardim de infância das irmãs no convento de Santorá, em Batnaia, no Iraque, ou então no apoio a alimentos e bens de primeira necessidade às famílias cristãs em Homs, Damasco, Latakia e Alepo, na Síria.
Bom, e para ajudar então é preciso o quê? Bom, Paulo, como eu digo aqui sempre nos nossos programas, para ajudar basta que cada um de nós queira, e para isso eu convido quem nos está a ver neste momento a ligar-nos, a entrar em contato connosco através do telefone que está a passar neste momento, ou então através de uma visita ao nosso site, à nossa página de internet. Portanto, tanto na Síria como no Iraque e no Líbano, já todos conhecem os benfeitores, a generosidade dos benfeitores portugueses. Eles pedem-nos também, para além da ajuda, pedem-nos também as nossas orações. E por isso, deixo aqui este meu apelo e também, desde já, o meu muito obrigada por toda a ajuda que possam dar a estes nossos irmãos do Médio Oriente, que precisam neste momento de tanto, mas mesmo de tanto, da nossa ajuda. Na semana passada escutámos aqui o lamento, o apelo de uma irmã, nossa bem conhecida irmã, Annie de Mergian, que é responsável quase há uma década pelas campanhas de ajuda da Fundação AIS em Alepo e em Damasco, duas das principais cidades da Síria. Vale a pena escutá-la de novo. Dear brothers and sisters in Christ, I'm Sister Annie de Mergian from the Sisters of Jesus and Mary Congregation, Syria, Damascus. The situation in Syria is very, very difficult. We had war, violence, hunger. Now the ongoing sanctions and the pandemic are bringing more pain and suffering to our people. The poverty rate is drastically increasing. We help where we can, thanks to your support and prayers. Our team can reach poor families and the elderly with much needed things like medicine, basic food, coupons, fuel, school supplies, and rent support. We are able to reach almost 400 families each month in Aleppo and Damascus, and 300 families in different villages. When we visit our families regularly, they greet us with a big smile and say, "We pray for you and the donors every day." Please don't forget Syria. The war hasn't ended yet. Our people are still suffering. Every day, with God's strength, we strive to bring His love to heal our wounded people in body and soul. Thank you for your generous support, for your concern, and for all what you are doing for us. God bless you. Estamos a aproximar-nos do Natal e esta campanha de que estamos a falar, Catarina, pode fazer toda a diferença
em relação às comunidades cristãs nestes 3 países. Exato, Paulo. Portanto, estes 3 países são 3 países que estão marcados pela guerra, estão marcados pela perseguição e agora também pela fome. É por isso que é tão importante esta campanha de Natal para os cristãos da Síria, do Iraque e também do Líbano. Bom, foquemo-nos novamente no Líbano. A crise económica neste país é muito séria e agravou-se ainda mais, intensificou-se ainda mais depois da brutal explosão que ocorreu no porto de Beirute no dia 4 de agosto. Sim, e ficou ainda muito pior com a destruição de inúmeras casas em 2 bairros, deixando cerca de 300 mil pessoas de alguma forma afetadas. Bom, esta explosão atingiu também o convento das Irmãs do Rosário. Agora, estas irmãs pedem ajuda, pois precisam de reconstruir áreas inteiras que ficaram destruídas. É uma situação muito grave porque o convento, além do convento, neste mesmo edifício funciona também um hospital que também é gerido pelas irmãs. É um hospital que se dedicava, ou que se dedica, agora com mais dificuldade por causa das consequências da explosão, mas que se dedica a apoiar essencialmente as pessoas mais pobres, aquelas que vivem no Líbano e que estão em maior dificuldade. Sim, são 2 prioridades. Portanto, por um lado é preciso ajudar a reconstruir as zonas afetadas do hospital pela explosão e, por outro, é também preciso que as irmãs coloquem rapidamente esta unidade de saúde ao serviço das populações. As irmãs pediram ajuda e a Fundação AIS, Catarina, já avançou com o projeto. Claro, e este é um dos projetos mais prioritários para a cidade de Beirute, em consequência então desta explosão. E com a nossa ajuda vai ser possível então reconstruir não só o hospital, mas também o convento das irmãs que se situava no último piso deste edifício. Reconstruir o hospital e o convento das Irmãs do Rosário em Beirute é, pois, uma prioridade para a Fundação AIS. This explosion was so near. All this area was rocked, and our hospital too. Sisters and the nurses evacuate the patients. Suddenly, all the area came to take care of them in the emergency room. I cried loudly, but I heard a voice in my interior said, I'm here. God is here. God will never leave you alone. The congregation built this hospital to help the people. Our convent is on the last floor of the building. If no convent, who take care of these poor people? When we finish our work, we are still on call till midnight with the nurses. They called us to the emergency room, to the radiology or operating room. Sometimes one is dying, so they call us to give him the ointment, because the presence of the sister is the presence of the God in their life. I never saw God walking in this earth, but I know that God is coming to us by our benefactors. That's why I would like to say to all the benefactors, and especially the church in need, help us to rebuild this convent, to stay here, not to leave the area and not to leave the poor people. No dia 13 de outubro de 1995, a Fundação AIS iniciou atividades aqui em Portugal. Foram há, portanto, 25 anos. Uma data que tem sido assinalada ao mais alto nível. O Presidente da República, bispos, pessoas destacadas da sociedade portuguesa, ligadas normalmente à Igreja, mas também recebemos algumas mensagens vindas de fora, algumas delas da própria Fundação AIS, a nível internacional. É o caso, por exemplo, de Thomas Eingelden, que é o presidente executivo internacional
da Fundação AIS. Ladies and gentlemen, dear friends of our national section in Portugal, a very warm congratulations to the 25th anniversary of your great organization. I feel really very sorry that due to the corona pandemic, I am unable to join you for this event. However, please be assured that ACN International is very proud and happy to have such a strong base in your country. We are not only linked to you by the consecration of the whole foundation to Our Lady of Fatima, but also by the fact that you enabled us to deepen our understanding for a lot of countries in South America, in Africa, and in Asia. Please continue your strong engagement for our suffering church and for ACN. Thank you very much indeed. E com estas palavras de gratidão e de incentivo também pelo trabalho da Fundação AIS, que assinala este ano 25 anos de presença ininterrupta aqui no nosso país, chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Agradeço a presença da Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS, que esteve connosco via Skype, e todas as pessoas que colaboraram para levar até si este programa, e quando assim já sabe, espero por si aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.